muito evangélico. Um dos maiores problemas enfrentados pela gestão pública e que, ao mesmo tempo, é reclamado pela maioria da população é o abastecimento de água e também a expansão da rede de esgoto, seja na capital e no interior. Aqui em Rio Branco, esse serviço é feito pelo SAERB, Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco. No Acre, nos 21 municípios, essa responsabilidade é de uma autarquia chamada SANIACRE, Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, que tem o ex-deputado José Bistênio, do PP, como presidente. Ele assumiu desde o início do segundo mandato do governador Gladson Cameli, seu colega de partido. De lá para cá, ele está escrevendo uma nova história no Serviço de Água e Esgoto e também em outras atividades ligadas ao saneamento básico. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje com ele, o presidente do SANIACRE, José Bistênio. Seja bem-vindo, presidente. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso, Muniz, estar aqui com você no seu programa e tendo aqui duas pessoas da maior admiração, os dois ex-deputados constituintes, Osmi Lima e Narciso Mendes. É um prazer estar aqui. Muito bem. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, Bistênio. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Muito bem, nós vamos saber do Bistênio os investimentos que foram feitos depois da gestão dele, sobretudo no ano passado, que houve um avanço significativo, e esse ano também, levando em conta que a responsabilidade aqui em Rio Branco não é do SANIACRE, mesmo assim, o Bistênio está fazendo um investimento de um valor considerável que vai atender cerca de 40 mil pessoas aqui em Rio Branco através da construção de uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, sem abrir mão, claro, de investimentos no interior, sobretudo em Cruzeiro do Sul, no Alto Acre, na região de Serra Madureira, onde se concentra a maioria da população do interior do nosso estado. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência, você que estava a nos prestigiar desde o início da noite, com o programa Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Agora, vocês estão convidados a continuar conosco, porque nós estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Nosso entrevistado de hoje eu já falei, José Bistênio, presidente do SANIACRE. Presidente, antes de começarmos a série de perguntas, acho que hoje quem começa é o Osmi, só fazer um pequeno comentário aqui para deixar o nosso telespectador mais inteirado sobre o assunto. A gente sabe que o sistema de água e esgoto, vamos usar como exemplo aqui de Rio Branco, 50% da água produzida acaba sendo desperdiçada, ou por falhas da própria companhia, ou por desleixo e responsabilidade de nós, enquanto consumidores. Muito bem. Desse 50% que sobra e é comercializado, mais de 50% não paga a conta. A companhia tem dificuldade no processo de captação, de reservamento, tratamento, distribuição e comercialização. É uma conta que não fecha nunca. Eu estou me referindo ao caso do SAERB. Acredito que vocês vivem praticamente o mesmo drama no que se refere ao SANIACRE. Então, só para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona, que não é só abrir a torneira e a água jorrar, a água cair. É um processo todo. E muita gente diz assim, como? A água é tão barato? Na Amazônia, claro que é barato. Mas água limpa custa caro, muito caro. Bistênio. Com você a pergunta. Já você não fez nenhuma pergunta, só um comentário. Não, fiz só um comentário para as pessoas entenderem o drama. Bistênio, para o meu prazer enorme tê-lo aqui. Você, além de ser meu amigo ao longo do tempo, você é um dos bons quadros políticos que nós temos no Estado, não é? Um dos quadros que deveria, eu diria até, ser melhor aproveitado, quer no âmbito legislativo, quer no âmbito executivo. Com essas palavras,
eu quero fazer uma pergunta polêmica. Você é a favor da privatização da água, criando, claro, para aqueles que não podem pagar, uma taxa mínima, mas com isso regularizando a todos? É uma boa pergunta, Osmir. A questão da água, quando você fala em privatização, me veio a questão da energia, né? Vocês lembram como é que era o nosso sistema, né? Depois que foi privatizado, melhorou bastante. A gente entende essa outra parte, né, da tarifa social, que não são poucos, principalmente o Estado, que detém hoje o sistema dos municípios, e o usuário da capital, eu diria que é um pouco diferente do município, porque no município, às vezes, a pessoa não tem nem sequer um emprego, né? E a gente entende isso, a inadimplência nossa é muito alta, a gente tem feito campanhas com relação a isso, inclusive na questão do desperdício, nós já melhoramos bastante, mas falta muito. Essa discussão, Osmir, da privatização, eu acho que envolveria uma discussão mais profunda, maior, entendeu? Com o governo do Estado, com as prefeituras. Inclusive, nós sugerimos à equipe de governo que pudesse criar um programa de anistiar, né, as tarifas sociais. São mais de 50 mil usuários que não pagam. E o governo já vem repassando, né, todo mês, já para bancar o sistema 50%. Antes de nós assumirmos, o governo bancava 100%. E com o trabalho que foi feito, junto aos gerentes, né, o pessoal do comercial, nós conseguimos reduzir isso para 50%. Hoje, há investimento do Estado apenas de 50% e os outros 50% são recursos arrecadados. E com isso a gente tem, na verdade, aplicado bastante na questão da extensão, porque é cobrado, né, da população, cobra os seus representantes, prefeitos, deputados, vereadores, e dentro das nossas possibilidades nós temos feito as extensões de rede, que são bastante grandes, inclusive em alguns vilarejos. É interessante, eu participei agora numa coral, ali acima de Tarauacá, nós entregamos um sistema por gravidade, fizemos 2 poços, e a felicidade daquela população, daquele vilarejo, em receber água tratada. Estivemos lá há 15 dias atrás e a gente pretende expandir mais, porque... Nesses casos é um sistema exclusivo para lá. Exclusivo, por gravidade, tá certo? E a gente está mandando a felicidade no olhar, no sorriso das pessoas. E a gente vai procurar estender, porque ali naquela região há uma cobrança muito grande, né, dos vilarejos, pegando Manso Lima, Cruzeiro do Sul, Tamatugo, Porto Walter e Rodrigues Alto. Então, é um trabalho que nós vamos ampliar para que a gente possa, o Estado possa, na verdade, levar água tratada a essa população. Doutor Narciso. Ô, Bistene, antes de qualquer coisa, e você estava presente, eu me senti satisfeito em ver renascer o PP no Acre. Eu vi a maioria daqueles jovens que estavam ali de terem pertencido ao PP do tempo que o saudoso Félix Bistene, que se esse cidadão não tivesse morrido, já teria sido governador desse estado. Essa turma não é tão jovem assim, não, né? Já é certamente jovem. Então, Bistene, Mas eu ele quis dizer o gostaria... seguinte, que eles eram militantes da antiga sim, Arena. eu foi isso. entendi. Eu gostaria de agradecer e leve esses meus agradecimentos a todos os pepistas do Acre, da satisfação que eu tive de comparecer aos 60 anos do PP. E ali vi e
cheguei a uma conclusão que no Brasil apenas 2 partidos políticos têm raízes, que é o PP e o PMDB, né, Osmir? Perfeito. Agora, o PP, o nosso partido, carregou a má fama de ter sucedido a Arena, que deu sustentação à ditadura. E o MDB, muito bem conduzido por Ulisses Guimarães, fazia oposição. E no Acre, pelo Nabor? E eu, no Acre, pelo Nabu, João. Então, Oscar Passo era de qual partido? Osmir? PMDB. Oscar Passo, MDB. Então, pronto. Do PTB. Do PTB. Então, Bistene, PTB. eu gostaria de você lembrar os 60 anos do PP. Bem, você tocou num assunto fundamental, que são os 2 partidos orgânicos, né? Eu costumo sempre dizer que é o MDB e o Arena, que hoje é o PP. progressista. E não esqueço nunca da candidatura do meu amigo. Eu era muito novo, quem era deputado era Félix Bistene, né? E andei acompanhando, né, a campanha do nosso amigo Osmir, na cidade de Tarauacá. Lembra, né, Osmir? Lembra? Cidade politizada, digamos assim, é um povo muito politizado, o Tarauacá, né? Eu nunca vi, Narciso, um comício tão lindo e tão bonito, né? Com a plateia lá de mais de 10 mil pessoas, e o Osmir como candidato ao governo do Estado, não é isso? É. Eu sempre costumo relatar isso, né? Porque geralmente, naquelas épocas, nesses comícios, sempre tinha um bêbado na frente, que quando terminava os aplausos e os foguetes, é verdade, vinha aquele eco, né, da noite. Mas foi uma campanha muito bonita, né, Osmir? A gente acompanhou. Mas sobre essa campanha, eu quero fazer aqui um reparozinho. O Osmir, e me arrependo de não ter partilhado da candidatura dele, não havia me conquistado, eu fazia oposição a ele. Teria sido um grande governador, né? Como foi um grande presidente do Banac. Ele foi teu chefe, Foi né? meu chefe, ele que me convidou para ir para São Paulo, né, Osmir? Fui gerente lá de São Paulo por 8 anos. Porque eu né? estava criando muito problema contigo por Verdade, causa do Félix. do Félix. O Félix era muito aguerrido na Assembleia, né? Aí eu tive que ter uma discussão no governo Nabor Júnior, dizendo que banco não é padaria, é vendedor de picolé. E você tira um, põe o outro na hora, é coisa simples de fazer. Que você, para ser gerente, tinha uma série de informações e custos bancários. Aí tinha polêmica com grupos. O PMDB era constituído de 5 grupos, né? Mas olha, isso é interessante, você vê o que é a visão de um gestor, né? Na época nós conseguimos, Narciso, tirar a agência nossa lá em São Paulo, que era a 19ª, para a 2ª. Perdi apenas para a nossa matriz aqui. Nós fizemos um trabalho lá e obtivemos resultado, na verdade, positivo para o Estado, para o Banco do Estado do Acre. Mas vamos lá nos 60 anos do Progressista. O partido é um partido tradicional, né? E tem muitos aí que, quando falam em partido tradicional, já leva para o lado do radicalismo, é um partido já ultrapassado e tal. Mas é bom a gente lembrar, principalmente para essa nossa juventude, que foi através do Progressista que o Acre teve o ensino superior. Através da nossa UFAC, Universidade Federal do Acre, e que eu lembro, na questão do incêndio da Assembleia Legislativa, que ficou aquele prédio ali 3 anos pegando sol e chuva, e nós tivemos a oportunidade de assumir a presidência da Assembleia. Eu era o presidente, o Said Filho, do PMDB, era o primeiro secretário, e o Raidi Leitão, na época democrata, né? A época era PFL, né? Foi meu segundo secretário. E nós sentamos, Narciso, e resolvemos dizer, bem, vamos restaurar esse prédio. Muitas pessoas me procuraram, disseram, olha, presidente, vá na Unicamp, vá na Universidade do Pará, porque aqui eles não vão te dar esse laudo pericial, porque tinha afetado
as fundações do prédio. De repente eu procurei o nosso FAC. Naquele ano, Osmi, foi criado o curso de tecnólogos, né, da nossa universidade. O reitor era o Lauro Julião. Tivemos uma reunião, passei para ele se ele poderia reunir, né, a pró-reitoria lá de engenharia e que pudesse me dar esse laudo pericial. Na verdade, assim foi feito, me deram o laudo pericial e nós tivemos que comprar uma máquina de trepidação, talvez poucas pessoas sabem disso, foi muito caro, R$200 mil, nós doamos inclusive para a nossa universidade e hoje nós temos uma arquitetura belíssima, né? Os servidores ficaram satisfeitos, né, de voltar, porque a gente trabalhava ali no Bola Preta, na Fundação Elir Mansur, hoje é a Secretaria de Educação. E a gente viu no semblante daqueles servidores a alegria de retornar e, ao mesmo tempo, embelezar o centro da nossa cidade. Então, o PP, fora a questão do ensino superior, também fez a ligação dos dois distritos, através da ponte Juscelino Kubitschek e Vanderlei Dantas. Inaugurado no governo Calume, né? Calume e do Vanderlei Dantas, na época, né, a segunda ponte. A segunda. Isso. Fora a interligação também da BR-364, que começou na época do Orley Cameli, né, ligando a Sena Madureira, estendendo ao município de Cruzeiro do Sul. Como também interligou, né, e quem mora para lá sabe muito bem que era um sofrimento ali para Brasileia, Assis Brasil, Chapuri, ele conseguiu fazer a ligação da 317, né? Então, eu acho que o partido, Narciso, PP, ele tem uma história, né, de construção em nosso estado. E é justo do que foi feito naquele dia na Câmara Municipal, com essa juventude. Hoje nós temos 6 vereadores aqui na capital, 14 prefeitos e mais 60 e poucos vereadores. 69. 79. 69. 69. 4 vice-prefeitos. Mas eu recordo também no passado que nós já tivemos 11 deputados estaduais lá dentro da Assembleia Legislativa, né? Na época, se eu não me engano, era o PPB, né? Já era o PPB. Já era o PPB na época. A gente deixar de ser PDS. Inclusive, na época, nós tínhamos um deputado federal que era o Carlos Air. Aí ficou aquela disputa, né? Nós fomos com o presidente nacional, que era o Maluf, e prevaleceu justamente o deputado federal. Os 11 deputados estaduais ficaram excluídos, né, da discussão, né? Porque a opção, na verdade, porque em Brasília nacional, o que vale é federal, né? É federal. Mas, olha, Narciso, eu acho justo tudo que foi feito, né? Aquela homenagem a você, a Célia, a Maílza e outras pessoas hoje que militam, né, no Progressista, e a tendência é crescer cada vez mais com esse trabalho que o presidente, o governador atual, Gladys Cameli, vem implantando em nosso estado, né? A gente não pode deixar esquecer, porque às vezes, Osmi, a gente vê pessoas fazendo politicagem com história de que Gladys não fez nada, né? Eu sempre costumo dizer isso para ele. Poxa, quem conheceu lá a tua cidade, Cruzeiro do Sul, aquele acesso ao aeroporto, e hoje está tudo urbanizado, bonito, ampliado. Quantas vidas se foram? Foi feito justamente na gestão Gladys Cameli, né? A questão da ponte de Sena Madureira, né? A variante, que hoje ali é uma lindeza, valorizou bastante, né? Ali que dá acesso a Chapuri, e daqui dia 5, E dia a ponte 10, de lá, a ponte. e vai entregar a ponte, né, da Chapuri, Sibéria. Sonho antigo ali, todo mundo. Estivemos lá 20 dias atrás entregando também uma ETA, que é um município que a gente atende 24 horas água para aquela população, né? Então, o Partido Progressista, na verdade, tem passado, tem presente e tem futuro. E a gente espera, na verdade, estar vivo, né, atento para que ele se fortaleça cada vez mais e esse projeto continue. Porque a visão do progressista é trabalhar pelo bem-estar da população acreana e fazer com que o nosso Estado, na verdade, se desenvolva e cresça. Eu, Osmi, tinha
há 30 anos atrás, uma visão, Narciso, de que a nossa economia só iria crescer se nós tivéssemos essa relação comercial aqui pelo Pacífico. Infelizmente, a infraestrutura foi feita ali para o lado do Peru e esqueceram de fazer para cá. Nós temos uma ponte hoje que não comporta uma carreta de 30 toneladas. Agora, foi feita na gestão do governador Gladys a ponte. Falta somente as cabeceiras, que há quase 2 anos está lá paralisada, que eu sempre costumo, quando converso com os senadores e deputados federais, que eles passem a cobrar do governo federal, porque o DENIT assumiu. E aquilo está prejudicando, inclusive, né, o Alto Acre ali, a CIR Brasil, enfim, essa relação comercial com a saída... Bistênio, eu faria também aqui um reparo histórico. A minha família, tradicionalmente, Cruzeiro do Sul, era do PSD, do velho PSD de Guiomar Santos. Tradicionalmente, sempre foi. Meu tio foi, inclusive, quem coordenou, era o coordenador do movimento pró-autonomia do projeto de Guiomar Santos de elevação do Acre à categoria de Estado. Ele até que me convidou para ser locutor de serviço de alto-falante. Naquela época, nós vivíamos na Guerra Fria. Os Estados Unidos tentando implantar o seu sistema capitalista, notadamente na América do Sul, América Latina, e os comunistas de Moscou tentando implantar o comunismo. Então, tem muita gente que, na época, condenou a revolução, o golpe, qualquer nome que seja, queiram dar, mas foi fundamental, e nós, Narciso, depois é que rompemos, eu que rompi, mas a minha família permaneceu fiel. Por quê? Porque o próprio Gabeira disse em entrevista e disse para mim num jantar lá em Belém, conversando, ele tinha um terceiro, ele disse, não, essa conversa de que nós queríamos implantar a democracia, isso é uma conversa fiada. Nós queríamos implantar o comunismo no Brasil. Sim. O Gabeira falando isso. Gabeira falando isso. Gabeira falou para mim e falou para a imprensa nacional, saiu em vários jornais. Ele Primeiramente falou... o socialismo, que é a primeira fase. Né? Não, é o comunismo, ele falou comunismo. Tem fase, né? O comunismo fase, né? Que liderado por Moscou. Então, naquela época, a sociedade como um todo, a igreja, a própria imprensa nacional, os militares foram os últimos a entrarem. Foram convocados? Agora, cometeram um pecado da duração, porque o Castelo Branco, a ideia dele era tirar os comunistas e, em seguida, convocar a eleição. E já havia briga entre vários pretendentes. Então, esse reparo histórico, ele precisa ser feito. Porque a turma fala muito, o golpe militar, não sei o que, mas lá, sem saber o sentido, e eu estou falando muito à vontade, porque depois eu lutei contra isso, o sentido da necessidade de ter feito aquele movimento. E foi o seu partido que deu apoio a esse movimento. Que eu confesso aqui que era também o meu partido na época. Foi o Moacir, PSD. foi o teu parente lá, que foi prefeito? Não, Oswaldo Albuquerque Lima. Oswaldo Albuquerque. Que é o avô do Oswaldinho aqui. Do Oswaldinho Albuquerque, é isso mesmo. Procurador de Justiça. É o avô. Foi prefeito lá tu também. Falando em Gabeira, me lembra muito bem uma entrevista agora daquele que era PCdoB, foi Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, né? É. E homem inteligente, né? E sensato e legalista, né? Quando fizeram pergunta para ele sobre o movimento do dia 8 de janeiro, com a questão do golpe, né? E ele, por sempre marchar pela linha da esquerda, mas ele foi muito sensato, né? Quando ele falou, que golpe? Golpe sem tanque na rua, golpe sem nenhuma liderança, golpe sem ninguém com arma. Que golpe é esse? Isso existe. Então, esse linguajar, esse sinônimo, né? Não cabe na cabeça da gente. A gente respeita a opinião de cada um, mas
muitas das vezes, né, Osmir, a pessoa leva para o lado da politicagem, isso é ruim. Exato. Né? E eu marquei bem essa entrevista do Aldo, né? É um homem sensato, né? Uma pessoa que foi presidente da Câmara com uma visão de mundo, né? Então... Não, o Aldo Rebelo tem dado entrevistas sensacionais com relação à Amazônia. Amazônia, conhecedor profundo. Conhecedor profundo da Amazônia, profundo andou da Amazônia. como ministro, inclusive Isso. ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Andou em vários lugares, ele conhece muito bem a Amazônia. Foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Era um homem tão equilibrado que, apesar de ser do PCdoB, ele foi eleito, inclusive, por liberais, por conservadores, porque era um homem sensato, como ainda hoje é um homem sensato. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o presidente do Saniagro, o ex-deputado José Bistênio, que já foi presidente regional do partido também, né, Bistênio? Bistênio, o doutor Narciso, na pergunta anterior, me motivou a fazer um pequeno comentário aqui para as pessoas mais jovens ficarem sabendo o que foi, né? Em 63 anos, estou falando de Acre-Estado, não vou falar do território nem do Estado independente. Vamos nos ater de 62 para cá com a lei criada pelo Guilmar Santos. Jorge Calume Mesquita, Geraldo Mesquita, Joaquim Macedo, Edmundo Pinto, Orley Cameli, e agora Gladson e mais Gladson, também Cameli. Só aí nós temos 28 anos de mandato. Lembrando que antes do Acre ser Estado foi governado por Guilmar Santos, que também era do partido, são 32 anos, porque o Calume passou mais de um ano, né? Teve aquela crise ainda lá, tempo Zé Augusto, enfim, o Calume ficou mais de 4 anos. 33 anos de PP. Nenhum partido, apesar da sequência da Frente Popular, em 4 mandatos, do MDB, o ex-MDB do Osmir, 8 anos também, nenhum partido governou o Acre Estado quanto o seu. Antes da pergunta do Narciso, o que representa para vocês isso? Representa muito, né, Muniz? Eu sou daqueles que eu acho que todos os governos fizeram algo pelo nosso Estado. Uns fizeram mais, outros fizeram menos, não é verdade? O nosso partido, quando eu falo que ele é histórico, é porque, na verdade, ele trabalhou muito. Começou com José Guilmar dos Santos, tornando, né, o território ao Estado do Acre. De 46 a 50. Aí vieram outros governantes, o próprio Calume, né, na época, e naquela época, eu me lembro muito bem, Osmir, eu era pequeno, e se atravessar o Rio Acre de catraia, né? E o Calume era entusiasta da ponte, na verdade, conseguiu interligar aqueles 2 distritos, né? E um homem de bem. Um homem de bem. Aliás, ele, quando foi prefeito, ele promovia as catraiadas. Era. O Calume, ele... Engraçado que tem muitas lembranças do Calume, que eu fui secretário de Finanças, e, na verdade, muitos levavam presente, ô Narciso, e ele abriu uma galeria, disse, não, isso daqui eu estou recebendo como prefeito, então o presente não é meu, é do município. E guardava lá. Era um cidadão de bem, um homem... Né, Você já perguntou? Não, vai fazer agora. um homem de bem. Então, representou muito, porque, na verdade, fizemos bastante, né, pelo coletivo. Eu acho que é isso aí que os partidos têm que se propor. Como todos fizeram. Eu fiz parte também da Frente Popular na época do Binho, e nós não podemos esquecer, né, que as pontes que interligam a BR-364, todas elas foram feitas também no governo do Binho Marques, né, já da Frente Popular. Então, eu fico feliz de ter esses 33 anos no poder e que muita coisa foi feita para o nosso Estado. Ô, Bistênio, eu acho sempre muito oportuno quando se fala no regime comunista. Porque ele não existe mais na China, não existe mais na Rússia, e aqui no Brasil
Ele não existe. Não tem nenhum governador do Partido Comunista. Não tem um senador do Partido Comunista. Dos 503 deputados federais, só tem 8 do Partido Comunista. Então, eu acho que no Brasil o comunismo é um fantasma que deve ser exorcizado. A única vez na história do Brasil que o comunismo apareceu verdadeiramente querendo ser uma força política foi quando, comandado por Carlos Prestes, no meu estado do Rio Grande do Norte, fizeram uma intentona comunista. Então, eu acho que é uma perda de tempo. O Partido Comunista... Já foram dois. O Partido Comunista Brasileiro e PCdoB. PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro já se foi. Ele está enterrado no mesmo cemitério que muitos partidos políticos do Brasil já estão enterrados. Então, eu acho que a palavra de ordem, no meu entendimento, é nós melhorarmos o nosso regime democrático. Aí sim. Esse está em falta no Brasil. Quando eu vi, olha, eu tenho uma profunda admiração pela inteligência de Ciro Gomes. Tenho. Sobre todos os assuntos do mundo, Ciro Gomes desarma muito bem. Mas quando vem para as composições políticas, é o mais espalhador possível. Não consegue agregar de jeito nenhum. É um desagregador. Só para tu ter ideia, ele já passou por 10 partidos políticos distintos. Então, falta Ciro Gomes, e não sei se já tardiamente, ele tem entendido que ele cometeu o grave erro político de não agregar. O que você acha disso? Isso é que é o ruim na vida pública, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, né? É um grande gestor, mas ele não consegue agregar as forças políticas. Ele não agregando, ele não consegue chegar ao topo, não é, Osmir? Infelizmente, nós passamos por isso. Essa questão do Partido Comunista, tempos atrás, diz que quem ia visitar a China, andando no trânsito, o guarda apitava e perguntava se ele queria ir para a esquerda ou para a direita. Não é verdade? Era assim lá na China. Na verdade, na vida pública, militando, convivendo com muitos representantes ali, na Assembleia Legislativa, eu sempre colocava que essa questão de esquerda, direita, era discurso, justamente para enganar o pobre do eleitorado, né? Eu costumo dizer o seguinte, Assis, eu sou legalista. Na vida pública, eu procuro colocar no meio dessa discussão a legalidade. Porque eu acho que a legalidade, Osmir, em qualquer lugar que você levanta, as pessoas vão passar a te respeitar. Muitas vezes eu era até... Os colegas levavam como brincalhão, olha o legalista, né? Mas eu acho que essa é a linha que nós devemos manter na vida pública, é a legalidade. A questão do comunismo, a questão da extrema-direita, da extrema-esquerda, isso é discurso para poder, na verdade, aquele grupo se manter no poder. Então, nós somos contra esse tipo de discurso. Deixa eu fazer aqui não sei se reparo, mas um comentário. Hoje, o Narciso tem razão, você tem razão, hoje não existe comunismo, desde a queda do Muro de Berlim, que praticamente aniquilou com essa questão do comunismo. Mas no passado existia, sim. No passado não era conto de fada, não. E não era. Eles queriam implantar um regime no modelo soviético. Como implantaram em Cuba, conseguiram implantar em Cuba. E foi quando Che Guevara passou por aqui para implantar aqui na América do Sul. Ele foi para a Bolívia. E que era um assassino. Sanguinário. Mas, no entanto, colocaram como herói. A esquerda tem como um herói, um libertário. Então, essas coisas é bom a gente colocar, notadamente nós três temos cabelo branco, eu aqui nem tanto. Então. Para que os jovens também saibam, porque tem muito, notadamente nas universidades públicas,
Há uma pregação doutrinária, ideológica, querendo formar jovens com realidade que já foram ultrapassadas, como você me colocou, não existe mais. Mas ainda tem gente que insiste nisso hoje, ainda hoje. Mas a pergunta que eu quero te fazer, meu querido amigo, você não achou um absurdo? Você tocou agora, historicamente, em nomes que engrandeceram e trabalharam pelo Acre, como Jorge Calume, como teu irmão, Félix Bisteni, como Edmundo Pinto, com tantos outros, né? Oscar Passos, Iomar Santos. Mas você não considerou um absurdo a retirada dos nomes desses pioneiros no ensino universitário acreano? A retirada por recomendação, nem foi nem por ordem judicial, por uma mera recomendação Do Ministério Público. do Ministério Público, o Conselho se reunir, embora tudo se espere, porque E não foi a UFAC, né? Digamos assim, não foi a reitoria da UFAC. Não, o Conselho, Conselho. que não, deve né? ser constituída a maior parte de esquerda. Aí mandar retirar o nome dessas figuras que fizeram a história do Acre, das placas, de mera sala, Narciso. Se fosse do edifício como um todo, eu ainda era contra, agora de meras salas, querendo reparar a injustiça histórica. Ou, por exemplo, aquele nosso engenheiro agrônomo, como é o nome dele? Aquele mais... Zaqueu Machado. Zaqueu Machado. Zaqueu. O que o Zaqueu Machado fez de mal a este Estado, ideologicamente até? Nada. Aí, no entanto, tiraram o nome do Zaqueu Machado, porque era um... Isso é um absurdo que precisa ser contado por nós, a nossa versão, a nossa maneira de ver. E não aqui os professores, a grande maioria, de cunho esquerdista, que ainda prolifera dentro da E universidade. que não conhece a história, E né? que nem conhece. Muitos deles, não sabe nem, vieram de fora e não sabem nem conhece, a não história. sabe exatamente. Até o quadro do Calume, o criador da universidade, foi Não, populista. foi... Foi Bem, exatamente. eu acho um equívoco muito grande por parte do Ministério e de pessoas que não têm história nenhuma com o nosso Estado. Vieram de fora, fazem parte desse conselho, e eu vou começar lembrando aqui que é bom, puxando de casa, vocês foram colega, o Félix foi colega do Narciso, foram juntos deputado, e o Félix, ele nunca foi um cara extremista de direita, pelo contrário, ele foi contra o governo Mesquita, ele foi contra o governo Macedo e contra muitos outros governos. Narciso acompanhou isso, né? Félix Bisteni foi o primeiro professor de anatomia, foi ele que criou o curso de enfermagem da nossa Universidade Federal do Acre. E foi o primeiro professor de anatomia. Aí eu pergunto, Narciso, quem são esses membros que fazem parte, né, desse conselho para ter essa autoridade de retirar nomes, como o próprio lembrado aqui, Calume, né, que foi o homem que trouxe o ensino superior do Acre, e outras figuras, outras pessoas. Eu costumo dizer, Narciso e Osmir, que os valores estão se indo. Sim, Eu fico imaginando Sim. vocês que foram parlamentares da Constituinte, né, tiveram ao lado de vocês grandes valores na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. O meu primeiro mandato, eu tinha ao meu lado um homem que eu tinha ele como, que era o Wilson Ribeiro, o médico, um homem decente, um bom profissional, Sim. né? Tinha um grande jurista que era Luiz Saraiva, Sai de Filho, que hoje é lá, Adalberto, Vitória, e muitos outros, João Correia, né? O próprio Sérgio Taboada, que militava no Partido Comunista, mas era um homem de valor, uma pessoa que defendia. Então, Osmir, o que eu vejo é o seguinte, é que os valores estão se indo. E só tem um detalhe, Osmir. Eu fico triste quando eu participo de uma discussão política em roda, quando eu vejo alguém dizer, não, Bisteni, a cabeça do eleitorado está mudando, do eleitor, está mudando para pior. é pior. Também concordo com Eu chego a essa conclusão, porque, na verdade, a gente vê que os grandes valores estão se indo, né, na política brasileira, não é regional, na política brasileira. E isso é ruim para as instituições. Dá tempo, Dá, sim. Bisteni?
Eu gosto muito de pegar alguma palavra de algum dos nossos entrevistados aqui para melhores esclarecimentos. A expressão dura lex sed lex quer dizer a lei é dura, mas é lei, cumpra-se. Acontece, eu normalmente vejo nas votações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele se reporta a uma lei que está na Constituição, ele precisa lê-la porque não tem de cor. Observe-se isto. Agora, nós aqui abusamos das leis. Entre leis constitucionais, leis ordinárias, portaria, princípio, medida provisória, o Brasil tem 2 milhões de dispositivos legais. Como é que o indulto... Aí incluído decreto, né? Como é que o indulto vai saber que o que ele está fazendo é crime ou não é crime? Até mesmo o douto, Narciso. Hein? Até mesmo o douto. Eu não tem acabei de dificuldade. dizer os princípios. Então, se você observar, eu não tenho a democracia americana como exemplo pronto e preparado. Mas eu posso dizer que é a menos ruim das democracias que existem, como dizia Winston Churchill. A democracia é o pior do regime, com exceção de todos os demais. Então, Bistene, eu sou partidário que as leis se baseiem em princípios, ou seja, que os princípios prevaleçam sobre as leis. Se as leis contrariam os princípios, essas leis não deveriam existir. Mas aqui no nosso país, o deputado estadual, o vereador e o deputado federal e senador, o prazer dele é quando ele diz, eu criei uma lei. Essa lei foi projeto de minha autoria. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa é que as nossas leis não sejam tão ridículas. Aqui no Mato Grosso do Sul, o prefeito e sua Câmara Municipal criaram uma lei reservando um terreno, uma área territorial, para se construir o aeroporto dos objetos voadores não identificados. Isso é uma pilheira, né, Osmir? Quer me parecer que sim. No Maranhão... Isso é muita visão futurista. No município do São Paulo, um prefeito criou uma lei proibindo comer melancia. Como assim? Procura, porque a melancia produziria a febre tífico. Existe essa lei ainda. Entra no Google as 10 leis mais ridículas do Brasil, você vai encontrar isto. Eu espero que eles não proíbam o açaí, que diz que cria A doença de Chagas. Então Aquele Bistene, besouro lá, né, da festa. eu também defendo o cumprimento das leis. Mas o Brasil precisa fazer... Isso é interessante, o Collor fez, Fernando Collor de Mello fez. Num dia só ele baixou um decreto que revogou 50 mil leis. Olha só. Então nós precisamos diminuir a quantidade de leis e efetivá-las. Montesquieu dizia que as leis inúteis fragilizam as leis necessárias. E é verdade. Então... Mas, Deixa eu falar Narciso... daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Esses comentários aí. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Até já. Entendeu? Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Praça, de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1.
Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, aí você precisa ter um pacote básico. No Brasil e no mundo, você nos prestigia pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Aliás, lá está todo o conteúdo da TV Rio Branco, dos programas aqui e também no nosso portal. Se você perdeu as 2 primeiras partes do programa, não tem problema. Amanhã você vai conferi-lo na íntegra, amanhã pela manhã, ok? Estamos aqui a receber o presidente do Saniacre, José Besteni. Besteni, antes de fazer o comentário sobre o que o doutor Narciso falou na virada do bloco, rapidinho, só para a gente não passar batido, onde você está investindo mais nesse momento? FJ, Araracá, Cruzeiro do Sul ou também em Chapuri, onde você tem raízes? Olha, Munir, nós estamos praticamente atendendo às demandas, né, de alguns prefeitos, de alguns deputados que alocam emendas, né? Então, nós temos trabalhado no estado praticamente todo, né? Em alguns municípios fazendo a extensão, que é o que é mais cobrado, de extensão de rede, e nós estamos fazendo isso, né? Infelizmente, Osmir Narciso, na época que nós passamos pelo DEA, que era o Departamento, né, de Saneamento, a gente deixou pronto lá em Cruzeiro do Sul, né, para a gente acabar com aquela captação dos poços, que são 66 poços, para a gente captar água do Rio Moa, água de qualidade, né, e que ia ser tratada. Nós deixamos tudo pronto, flutuante comprado, adutora lá, as bombas, tudo direitinho, comprado o terreno, e nós iríamos sair de 7 mil domicílios para 25 mil domicílios. Tudo prontinho, né, e tal. Eu retornei 17, 18 anos atrás e continua a captação dos poços. Continua a captação dos poços, que é o grande erro, né? Quer dizer, se passaram 17, 18 anos e quando eu retornei, nada daquele projeto foi adiante. Inclusive o terreno que foi comprado foram invadidos lá e a população é que sofre com isso aí. Nós estamos entregando um poço ali em frente do Teatrão, que vai atender mais de 5 mil pessoas, né, ali. Temos estendido para alguns outros bairros de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, inclusive nós atendemos 2 vilarejos lá recentemente, ficaram muito satisfeitos, fizeram uma festa lá, os moradores, né? Como nós temos feito, Chapuri, né, a própria questão dessa crise hídrica, Osmir, que todo ano se avizinha aí, né? Nós tivemos que ir a Epitaciolândia porque secou o nosso manancial e nós tivemos que buscar a água do Bahia, né? Mais de 1.600 metros. Nós montamos um gerador e tivemos que captar a água do Bahia para não deixar aquela população, na verdade, sem água. Então, nós estamos trabalhando em todos os municípios, temos alguns projetos, quase 77 milhões para investimento na área de saneamento. Temos um investimento ali no município de Senador Guiomar, que a população, a passagem da água ali, perto daquele frigorífico, isso. Não sei quem colocou na comunidade que aquela água é contaminada e não tem nada a ver, nós não seríamos irresponsáveis de mandar uma água potável sem estar dentro dos padrões, mas é necessário tirar dali daquele manancial. Por quê? Porque tem bastante ferro. O município é cercado de lateritas e isso, além do custo aumentar, né, é prejudicial ao ser humano. E esse projeto, para sair dali, nós já fizemos estudo na redondeza e não tem um manancial capaz de atender a demanda. Nós temos que tirar dali para o rio. São 15 quilômetros. Esse projeto são 32 milhões de reais. É por isso que, às vezes, o senador, o deputado federal não aloca recursos. Prefere alocar muito. 500, 1 milhão. Então, eu acho que deveria ter um programa de governo federal, junto com os governos estaduais, para que a gente possa, na verdade, fazer investimento, porque saneamento é saúde. Legal. Agora, rapidinho, sobre o questionamento feito pelo doutor Narciso, para não passar batido. Bem, o Narciso falou sobre as leis, né? E eu comentava aqui com ele que eles foram da Constituinte, foram deputados. Eu acho que o nosso Congresso é o grande culpado. Nós temos uma legislação eleitoral muito falha, né?
e depende muito também da ação do nosso Congresso. O que eu acho interessante, Narciso, no colegiado nosso, que é o STF, são 11 ministros. Eu nunca vi um processo ser julgado e ser 11-0. É sempre 5-4, 5-5, onde o presidente decide. Isso me questiona, na verdade, eu fico indeciso com relações a essa discussão junto a esse colegiado. Porque o OSMI nunca é 11-0, sempre é 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Aí eu me pergunto, o que há, na verdade, ô Narciso, com relação a isso? É o olhar de cada um para cada processo? É a interpretação, né? Agora, eu te diria, deputado Bistênio, chamando de deputado, que eu e Narciso, vocês tocaram aí, e você acabou de repetir, sobre o Congresso Nacional. Como vem se deteriorando a qualidade do Congresso Ao Nacional. longo dos anos, né? Nós tivemos aqui a honra de participar de um congresso onde fazia parte Roberto Campos, Delfim Neto, Grande economista. Ulisses Guimarães, Jaba Passarinho. Passarinho, Mário Covas, o professor do Fernando Henrique, aquele sociólogo brilhantíssimo, Pedro Simon, o senador amazonense, aquele que até Arthur Vigílio? cometeu suicídio. Senador amazonense, brilhantíssimo. Então nós tivemos e aprendemos com homens extremamente democratas, nacionalistas e de alto saber. Era um congresso diferenciado, um congresso que não tinha verba indenizatória, era um congresso que não tinha emendas, que acho, do meu ponto de vista, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica cerrada contra isso, eu acho que isso é um ato do Poder Executivo. Eles podem até pedir ao Poder Executivo. Bem, então tudo isso complica, mas parece-me que eles estão começando a discutir agora, Narciso, você deve ter lido, e você, Bistênio, o voto misto, o voto misto, o parlamentar misto, né? O distrital misto. Voto distrital misto, que é um avanço, hein? É bom que depois esclareça bem a população. Porque a população muitas vezes não sabe das coisas. Eu me lembro, Bistênio, que quando nós terminamos a Constituinte, foi colocado lá para daqui a 5 anos ter um plebiscito, para ver se apoiava o parlamentarismo, inclusive monárquico, e parlamentarismo presidencial ou presidencialismo. O presidencialismo levou de lavada. Agora, por quê? Porque a população sabe lá o que é parlamentarismo, e isso tudo, infelizmente, é... Bem, fazendo esses comentários, eu quero saber o seguinte de você. A questão de poço artesiano não resolveria em muitas comunidades essa questão? Porque, por exemplo, o Juruá tem muita água, né? O Juruá você sabe tanto quanto eu. Eu tenho um irmão que tem um poço artesiano que ele abastece quase toda a vizinhança ali. Entende? Não seria uma solução para determinadas comunidades, 1 ou 2, poço 3, poço artesiano é muito mais barato? É verdade, Osmir. Essa questão do poço artesanal, eu lembro bem quando o Bocalon ele pegou o sistema aqui da capital, né? Eu me lembro que o Gladson teve um contato comigo, eu procurei conversar com o Bocalon, mostrando para ele que o sistema não era fácil, né? Que o município não teria, digamos assim, condições naquele momento de pegar, mas infelizmente houve a reversão e hoje a gente está vendo o que está acontecendo com o sistema de abastecimento de água na nossa capital. Eu lembro que eu sentei com o Bocalon
e disse: Mocalon, cria no nosso governo, que pode ser uma marca registrada, o saneamento rural. É o que vem acontecendo em alguns municípios do Ceará, Narciso. Prefeito hoje com aceitação de quase 90%, porque criou essa questão, assumiu a questão do saneamento rural, que era justamente o cinturão verde da cidade. Mocalon seguraria o Benfica, a Custódio Freire, Santa Cecília, aí sim poderia ter sido uma marca registrada. Mas ele começou com aquela história de criar poços, fazer poços, fazer poços. O grande problema é que para você atender uma comunidade tem que ter um estudo de engenharia. Sim. Por que que hoje a gente ouve muitos usuários chegar e falar: olha, a água não sobe na caixa? Não sobe porque foi feito a revelia de um estudo de engenharia. Tem muitas pessoas que acham que é só furar a vala, colocar o cano e que a água vai correr. É por isso que não dá pressão, não é verdade? É verdade. Mas essa questão dos poços, e é como eu citei logo no início aqui, no Acural, aqui na vila, num vilarejo, que tem mais de 100, 120 residências. Está sendo um sucesso e que nós vamos ampliar. Através de poço artesiano? Poço artesiano. Ótimo. E para isso há um estudo, né? Muitas vezes vai dar água suficiente para atender uma demanda de uma comunidade, um poço de 150 metros. Ele diminui o custo de Agora, tratamento. o interessante de tudo isso aí, Narciso, é que muitas vezes a gente se depara com representantes nossos que coloca 20, 10 mil reais para fazer um poço desse. E um poço desse, no mínimo, é 300 mil reais. Mas é um brincadeira. Tem o cabeamento, tem uma série de coisas, né? A logística. E aí é que a gente vê que as pessoas não têm, né, conhecimento. O Bistene, certamente é a Isso. última vez da minha pergunta. Isso. E eu quero fazer duas homenagens, ou duas lembranças. Uma foi aos grandes homens do passado. Quando Jabo Passarinho foi assinar o ato institucional número 5, ele olhou para o presidente da República, Chamado AI-5. o AI-5, ele disse: presidente, eu vou assinar, mas eu vou pôr abaixo todos os meus escrúpulos. Sabia o que estava assinando, né? Sabia que estava assinando. Aí o presidente pergunta a Pedro Aleixo, que era o vice-presidente, e disse: e aí você, Pedro Aleixo, concorda? Pedro Aleixo disse: concordo não. Ele disse: e por que você não concorda? Não confia em mim, não? Ele disse: no senhor eu confio. Agora não confio no guarda da esquina. Certo? Então, esses registros. E sobre o abastecimento de água de Rio Branco, que você hoje é responsável, não pela água de hoje, pela do água Acre. de amanhã. Não, do Acre. Rio Branco não é ele. O branco é municipal. Não, Do é. Acre. Mas Está para o resto do ar. o que é que acontece? O Brasil tem os maiores aquíferos do mundo. O Guarani e o Alté dos Santos. O Alté dos Santos, lá no Pará. Do chão. Até do chão. Alté do Chão. Que, por sinal, E o nasceu nosso no Galo Rio Indício. Acre vem mandando aviso nos últimos anos que ele poderá entrar em colapso no que diz respeito ao abastecimento de água de Rio Branco. E nós aqui embaixo temos uma aquífera. Interessante, né? A ideia do porto artesiano, ou das águas do nosso aquífero, vai ser a solução definitiva do abastecimento de água de Rio Branco. Agora, não é cavando um pocinho de 15 metros, de 8 metros, que nós vamos resolver o problema. Não, claro que não. Nós temos que extrair a água do nosso aquífero. E a partir daí, você, como presidente da Companhia de Água e Esgoto hoje, do estado inteiro, você, ao deixar o seu cargo, que você parece que vai deixar que você está metido a candidato, não é isso? Né? Buscar o mandato, né? Quer buscar o Ele mandato? está lançando candidato. E daqui a 6 ou 7 meses você está se despedindo do seu cargo que está exercendo.
Então, deixe registrado como a sua passagem a lembrança que nós temos como obrigação de direcionar o abastecimento da água de Rio Branco do nosso aquífero. Até porque Rio Branco tem uma coisa interessante. Só a 100 e tantos quilômetros de Rio Branco é que nós vamos encontrar rios que não sejam o Rio Acre para nos abastecer. Parece que é um castigo da natureza, né, Osmir? Então, Bisterli, então lembre-se que o aquífero, o nosso aquífero, será a única e derradeira solução para o abastecimento de água de Rio Branco. Isso daí, Narciso, é discussão, né, com a engenharia. Tem que ter um estudo, porque muitas vezes a pessoa fala e ali aquele aquífero não atende a demanda. Aquele aquífero ali, ele está destinado para atender 100, 200 casas e não 3.000 casas. Recentemente eu fui abordado pelos vereadores lá em Senador Guiomar com relação àquela água do Quinari, que era coletada ali no centro. Um vereador começou a gritar, e por que não? Eu expliquei que há 30, 20 anos atrás, ali tinha apenas 1.000 casas, hoje são 10.000 casas. 10.000 casas para atender, mostrando para ele que aquilo não atenderia, digamos, essa demanda, porque cresceu demais, né? Enfim. E essa questão do aquífero, Narciso, ela é fundamental diante de um estudo. Agora, se faz necessário a criação de reservatórios, tá certo? Para a gente poder coletar água das chuvas. Isso tem muito. Claro. E tem como exemplo o Amapá. Osmir. Né? Nós temos como exemplo o Amapá lá. Pode concluir. E então há uma discussão em torno disso. Nós ficamos, inclusive, de fazermos uma visita, né, ao Estado, para a gente poder já trabalhar isso, já pensando, na verdade, que futuramente o Rio Acre vai dar problema. Né? Como a cada ano a gente vê que a seca se avizinha. Inclusive, eles estavam querendo fazer uma barragem ali na ETA da Sobral para poder não deixar faltar água. Então, essa discussão aí, ela já vem sendo. Agora, é aquilo que eu te falo. Para fazer tudo isso aí é muito investimento. Eu sei disso. Tá certo? O que os nossos gestores e o governo federal têm que entender que, Osmir, é muito recurso você fazer investimento em saneamento, porque não é só em saneamento água, vem o esgotamento sanitário e agora a questão do resíduo sólido. Inclusive, nós tivemos recentemente uma reunião em Brasília, porque a intenção do governo é juntar resíduo sólido, saneamento, esgotamento e drenagem, que é um problema mais sério do que você se imagina, essa questão de drenagem. Agora, é muito caro. Só o estudo para a equipe vir aqui fazer é 15 milhões de reais. O estudo. Isso. O estudo. Mas eu acho que o caminho é esse, até porque é saúde pública. E eu sugiro, inclusive, aos governantes, aos próximos, que passe a juntar saúde e saneamento, porque faz parte disso. Uma coisa completa. O próprio relatório da Organização Mundial de Saúde fala lá que cada dólar investido em saneamento serão 5 dólares em economia em saúde pública. Com isso, a demanda diminui nas unidades hospitalares. Mas isso aí não é muito simples, não. Pega suas considerações, acabou o tempo. É isso mesmo. Você pega 3 deputados federais, que recebem 50 milhões por ano, isso. Pede para reservar 5 para cada um. Para não ficar. Eles são muito egoístas, não gostam de misturar todo mundo, pega 3. Cada um vai destinar 5 milhões para esse aí. Mas, Mistênio, foi um prazer. Só uma perguntinha. Você vai ser candidato a quê? A estadual. A estadual. É bom saber, porque não é fazendo campanha, não estamos aqui em campanha. É saber que você pretende o exercício de carga eletiva. Mas um prazer enorme. Primeiro te rever. Fazia tempo que eu
Estou muito preso em casa. Graças a Deus, recuperado de minha saúde, viu? Graças ao bom Deus. Em plena forma, só não estou jogando futebol, porque a idade não permite mais. Mas cumprimentar você pelo seu trabalho. Você é um homem experiente, você já não é a primeira vez que você ocupa esse cargo, né? Um homem extremamente experiente, que, do meu ponto de vista, deveria estar ocupando até um lugar mais importante. Legal. Sinceramente. Muito bem. Muito mais importante. Você é um cara que poderia hoje estar na coordenação política do governo, pela sua experiência, Também concordo. pela sua sapiência, pelo seu conhecimento de todos os valores do Acre, quer do passado, quer do presente, e ter um cargo certo. E eu espero que você venha mais vezes aqui conversar conosco. E eu acho que na hora que você quiser, todos nós aqui concordamos. Não é isso, Narciso? Isso. Está sempre Você vê. convidado. Prazer. Legal. Muito bem, chegamos ao final do programa. Osmi, antes de mais nada, é Fábio Pereira, o nome do senador. Matou-se em 87, você falou. Não, Fábio? Não. Fábio Lucena. Não, Fábio mas é Lucena. conhecido como Fábio Pereira. É? É. O nome dele é Fábio Pereira de Lucena Bittencourt. Ah, tá. Eu Não, lembro mas- que ele era jornalista Era também Fábio e foi Lucena, é isso bancário. mesmo. Não, mas o nome parlamentar dele era Fábio E ele Lucena. tem uma característica interessante. Ele estava no mandato, nos 4 anos, concorreu Não, você a tem um razão. novo mandato. Isso. Aí Dentro- passou. Não, renunciou. Renunciou. Os 4 anos. que ele Não, ele teve que renunciar para assumir os 8. Foi. Mas você tem razão, ele era conhecido mais como Fábio Lucena. Era jornalista e bancário, por isso que eu lembrei, 87. Foi isso mesmo. Foi um prazer conversar contigo, Bistênio. Parabéns pelo trabalho e parabéns também pelos 60 anos do Progressista. Progressista, que já foi a Arena, Aliança Renovadora Nacional, foi PDS, foi né? PPB, foi PPB. PPR, PP, agora é só Progressistas. Agora só progressista. Mas o primeiro nome dele não foi nem Arena. O primeiro nome foi PSD. PSD. Era Que aqui. não tinha nada a ver com o PSD que está aí. Não, Isso não aí tem nada a ver. Tem nada a Esse ver. PSD Tem razão. que tá aí. A disputa aqui era bipartidária. Sim. Era PTB e PSD. Por isso que eles entendem que o Guilmar Santos era um partido, de fato. É, era. é verdade. Mas é exatamente isso. Era um grande quadro. Parabéns aí, Pedro. A gente, obrigado é pela que, entrevista. a gente é que agradece, né, Muniz, aí, tendo aqui essas duas figuras, né, do nosso estado, o Osmi, o Narciso Mendes, que foram grandes representantes na Constituinte, e pessoas experientes, né? Pessoas experientes. Eu costumo dizer, Osmi, que na vida pública, o governante que tiver uma equipe e seus membros juntar a parte política e a parte técnica, seria um avanço muito grande. Às Entendo. vezes você coloca um político que vai fazer politicagem, né? E você coloca um técnico que não tem aquele olhar político. Isso. Então, seria o ideal Ideal. que os governantes pudessem ter essa equipe, conciliando essa parte técnica e a parte política. Quem ia ganhar com isso, com certeza, seria o Estado. Muito bem. Concordo contigo. Boa noite a você, muito obrigado pela audiência. Boa noite ao Joeverton e ao Rodrigo, são fãs do Osmi e do Dr. Narciso. Estão convidados a comparecer lá na frutaria deles. São 2 fãs lá. Dá o endereço, vídeo, dá o endereço. Dá o endereço ali no Manuel Julião, na calçada do antigo supermercado ali no Pague. Aliás, Obrigado. antes de concluir, Narciso, o programa está voltando a ser bem ouvido, viu? Eu tenho Bem assistido, né? Hoje mais ainda, né? Cristiano falando aqui dos 60 anos do PP. Não, e da sua Certamente administração, claro, que é boa, claro, que é boa. Com certeza. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu. Osmi.